Senhor meu Deus, nós entramos na Tua presença e queremos agradecer por tudo, principalmente por essa frase incrível: Tu és o mesmo ontem, hoje, será eternamente. E significa que o Senhor nunca mudou. O Senhor é o mesmo que nós encontramos nas sombras, em toda parte na Bíblia. Tu és o mesmo que encontramos nos evangelhos, amando, tocando as pessoas, tocando o leproso, chamando de filha a mulher que quebrou as leis religiosas, aceitando toda aquela entrega por parte daquela pecadora. Tu és o mesmo. O Senhor não mudou. O mesmo que esteve no meio de tantas pessoas, o mesmo que amou, que estendeu as mãos, que fez o café da manhã para os discípulos, o mesmo que comeu com pecadores e publicanos, o mesmo que foi à casa de Zaqueu, o mesmo que disse para Jairo: simplesmente creia, o mesmo que disse para a mulher pega em adultério: eu não te condeno. Ah, Deus, Jesus querido, como nós chamamos, obrigada. Nós chamamos, nós te adoramos, nós te exaltamos. O Senhor é bom. Tu és o mesmo que nós lemos e vemos tanto amor, tanta entrega, tanta dedicação, nenhum peso, nenhuma culpa, nenhuma acusação lançou sobre as pessoas. Tão amoroso, tão dedicado, o mesmo que foi socorrer os discípulos na hora da aflição, na tempestade, o mesmo que dormia no barco em meio à tempestade, o mesmo. Tu és o mesmo, ontem, hoje, será eternamente, que não quis despedir aquela multidão faminta, mas deu a eles comida, o mesmo que foi em busca da mulher samaritana. Muito obrigada. Onde encontrar palavras para dizer que nós chamamos e o Senhor é bom, e se estamos aqui é porque o Senhor é bom. A sua bondade é tão grande, e o tempo todo podemos ver a sua bondade, obrigada. Nós chamamos, perdoa as nossas falhas, perdoa os nossos erros, os nossos pecados. Passa do teu sangue sobre nós, passa do teu sangue sobre a igreja, passa do teu sangue sobre os nossos templos, os nossos líderes, o nosso povo, em todo lugar. Passa do teu sangue sobre mentes e corações, passa do teu sangue. Vai passando do teu sangue agora, sobre os olhos e os ouvidos do teu povo, que a palavra seja pregada com responsabilidade e temor em todos os templos, que todos sejam imensamente abençoados, renovados, revigorados e transformados, que a igreja seja muito abençoada, que uma unção poderosa venha sobre todos, que todos recebam um renovo, um vigor, uma energia, uma transformação. Eu peço uma grande mudança aqui hoje, eu peço sua manifestação, eu peço que a palavra entre de forma revelada, e que todos sejam imensamente abençoados e favorecidos. Eu oro por sabedoria, por discernimento. Eu oro por favor, favoreça a igreja, favoreça o teu povo, fortaleça a igreja, transforma. É o que eu te peço. Entra nesse momento meu Deus, com poder, e vá transformando, renovando mentes, transformando corações, que nenhuma pessoa
saia da mesma maneira, mas que uma imensa transformação aconteça aqui nos corações. Eu repreendo todas as obras do mal, setas demoníacas, atuações demoníacas. Eu repreendo agora em nome de Jesus tudo que se levantou contra nós. Eu repreendo agora em nome de Jesus tudo que se levantou para atrapalhar a reunião. Eu repreendo em nome de Jesus para roubar mentes e corações. Eu repreendo em nome de Jesus. O sangue de Jesus tem poder sobre nós. O sangue de Jesus tem poder sobre a igreja. O sangue de Jesus tem poder sobre nossos familiares, nossos lares. O sangue de Jesus tem poder sobre todo o ministério Mudança de Vida. O sangue de Jesus tem poder sobre mentes e corações. Eu consagro esse trabalho ao Senhor. Eu entrego ao Senhor. Eu tomo posse de uma grande reunião. Eu tomo posse de uma noite abençoada. Eu tomo posse de um culto transformador. E que todos recebam. Que a palavra entre de forma clara, revelada e que transforme radicalmente vidas aqui. Eu consagro esse trabalho ao Senhor. Eu entrego, agradeço pela vida, pela salvação, por esta oportunidade, por todo o bem que tem nos feito, porque o Senhor é bom e nos dá esperança e traz um renovo, um frescor, saber que o Senhor é o mesmo hoje, que foi ontem e será eternamente. Nós chamamos muito. Obrigada, amém. Amém, amém. Estão ligadas as nossas vitórias. Você pega o Espírito. Que Espírito é esse? Diga: eu bebo do Espírito. Da palavra profética para 2017. O Senhor me colocará por cabeça, não por cauda. Só estarei por cima, nunca por baixo. Em nome de Jesus. Amém? Sentem-se, por favor. Como você vê a Deus, é como será a sua vida. Diga: como eu vejo a Deus, será a minha vida. Às vezes as pessoas acham que conhecem a Deus, mas a verdade é que é o que eu sempre falo. Muita gente crê sim no Jesus que foi à cruz. Parece que creem mais quando assistem um filme. Eu me lembro quando Mel Gibson fez aquele filme sobre Jesus, e os cinemas, as salas ficaram lotadas. Nós mesmos lotamos várias salas e fomos com a igreja. Nós vimos as pessoas naquele tempo, elas, foi uma comoção só, todo mundo. Alguns ficaram apenas emocionados, outros até se despertaram mesmo. Mas foi um período em que as pessoas pareciam querer um pouco mais a Deus. Mas, na verdade, o tempo passou, se esqueceram do filme. Continuaram lembrando: bom, Jesus foi à cruz, mas ali você vê que ainda não conhecem o Senhor, ainda não estão íntimas dEle, não fizeram dEle o seu melhor amigo, ainda não se relacionam íntima e profundamente com Ele. Isso é triste, porque às vezes uma pessoa pode passar uma vida inteira dentro da igreja, ser até ela se torna uma cristã, é um cristão, mas ele ainda não conhece o Senhor, ou se volta para Deus quando vê um filme, ou quando vê uma ameaça, quando está num problema, mas depois, tão logo tudo aquilo tranquilize e passe, as coisas
são mudadas porque, na verdade, não foi mudado aqui dentro. Então, eu creio que muitas pessoas não conhecem o Deus da Bíblia como devem conhecer. E também, às vezes, até buscam esse Deus pelo que Ele pode fazer, mas não tomaram uma decisão de construir um relacionamento com Ele. E isso é forte e precisa ser visto. Porque como você vê a Deus, é como será a sua vida. A forma que você vê a Deus, assim será a sua vida. É fundamental que você mude a sua mente a respeito de Deus. Nós somos o resultado das nossas crenças, e nós temos falado bastante sobre isso. Mas é o seguinte, Paulo disse, pense no que é bom, no que edifica, no que constrói, no que é de boa fama, no que se pode dar louvor. Ok, então vamos pensar certo agora. Mas nós precisamos lembrar que um lugar vazio é um lugar. Então, eu tiro um pensamento ruim. Eu paro de pensar errado. Mas eu preciso entender que eu preciso colocar um pensamento no lugar de um pensamento. Eu preciso colocar uma crença no lugar de uma crença. E a verdade no lugar de uma mentira. Você entende? Você precisa pensar a respeito. Não basta eu dizer, não estou mais pensando errado. Agora eu preciso, então, colocar o pensamento certo. Não basta você dizer, bom, agora eu não creio mais nisso, mas você precisa colocar no lugar a crença certa. Não basta você arrancar uma mentira, você precisa colocar a verdade. A verdade que contrasta com aquela mentira. O diabo conta mentiras para nós. E nós precisamos agora pegar a verdade da palavra de Deus. A Bíblia diz, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade é Cristo. Graça e verdade é Cristo. E João fala disso no primeiro capítulo. Você quer falar de verdade? Cristo é a verdade. A única verdade é Cristo. Se você não crê em Cristo, não estiver em Cristo, você não está na verdade. Tudo que provém de Cristo, Cristo é a verdade. Então, Ele é o mesmo ontem, hoje, será eternamente. Então, você vai lá para os evangelhos e você vê cada atuação de Jesus. Ele é o mesmo. 100% homem, 100% Deus. Quando esteve aqui na terra, 100% homem, 100% Deus. Ele continua o mesmo. Ele não mudou. É o mesmo Jesus que o leproso disse, se quiseres me curar, pode. Ele disse, eu quero. E tocou no leproso. O mesmo Jesus que olhou para a mulher que sofria 12 anos com hemorragia, ela esperando o pior, ele a tratou com amor, filha. Então, é o mesmo Jesus. Às vezes as pessoas idealizam um Jesus que é diferente daquele Jesus homem. Não. Jesus é o mesmo. Ele não mudou. O seu amor é o mesmo. Ele tem o mesmo amor. E quando você se abre para Ele,
Ele corre para você. Tanto que está escrito, se aproximem de Deus, Ele se aproximará de você. E quando você se abre para o Senhor, Ele vai para você. E você descobre o melhor que há. A melhor vida é conhecendo Jesus, se abrindo para Ele. Quando você se abre para Ele, Ele vem para você. Aquele Jesus que socorreu os aflitos, aquele Jesus que socorreu uma mãe que já estava prestes a enterrar o filho, ele já estava no caixão, a viúva de Naim. É o mesmo Jesus. Então, se você não muda a sua mente a respeito de Deus, você não vai viver a vida que você poderia viver, porque eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. E essa vida abundante, você só vai poder desfrutar se você conseguir realmente crer, receber o verdadeiro Deus na sua vida. Porque como você vê a Deus, é como será a sua vida. Por que algumas pessoas têm vivido muito infelizes, frustradas, elas são amargas? Porque é a forma delas verem a Deus. Porque quando você vê Deus de forma, um Deus bravo, um Deus castigador, um Deus que está contra você, um Deus que nem gosta tanto de você, um Deus que está sempre esperando te pegar em alguma coisa, automaticamente você vai se tornar uma pessoa insegura e uma pessoa dura, porque você crê num Deus duro, então você se torna uma pessoa dura. Se a relação que você tem com Deus, ela é fria, baseada em rituais, em regras, você vai se tornando exatamente isso, uma pessoa, um legalista, um religioso, uma pessoa que tem apenas uma religião fria, que não satisfaz, consequentemente você vai estar dentro do cristianismo vazio, perguntando, mas é só isso? Sentindo um vazio, uma insatisfação. Você está indo à igreja, mas está te faltando algo. Você pensa, mas se Jesus é a porta, então eu já entrei por essa, então não tem outra porta. Terminou? É só isso? Eu aceitei Jesus, eu vim para a fé, e eu estou vazio, eu estou insatisfeito, eu estou frustrado. Eu cumpro com isso, eu cumpro com aquilo. Tá, eu recebi uma bênção aqui, ali, mas eu não me sinto pleno, eu não estou completo. Porque a religião não completa ninguém, ela não dá a você plenitude. E se você conhece o Cristo da religião, o Deus da religião, que não passa de regras, regulamentos, e que você tem que viver num esforço quase que infernal para agradar esse Deus, porque nada o agrada. Então, chega num ponto que você se sente exausto, porque parece que nunca é o bastante. A verdade é que você começa a dizer, eu não sou bom o bastante, eu não vou chegar lá. Alguns até desistem. Ele não pode cometer um erro sequer, pronto, Deus está contra ele. Eu nunca serei bom o bastante. Enquanto você não recebe esse favor imerecido, e para a nossa mente não entra.
Nós não fomos preparados para a graça. Nenhum de nós. Nós nem sequer, mesmo tendo nascido na graça, não foi nos dado essa visão. Lá no íntimo, alguns ainda tiveram o discernimento de pensar, até chegaram perto, e eu posso dizer que eu sou uma delas, que havia mais, mas como chegar até lá? Eu estou me fazendo entender? Quem está me entendendo? Levanta a mão. Ok. É muito importante que você entenda, porque é para isso que nós estamos aqui. Não é uma reunião fria, vazia, ok, cumpri com a minha obrigação, não entrou nada, não entendi nada, não recebi nada. Não, aí não. Estou perdendo o tempo, você também, todos nós. A verdade é que eu, muitas vezes, lá dentro de mim, eu tive o discernimento que havia mais. Mas como chegar lá? Se todo mundo parece falar a mesma língua, então estou eu errada? Que existe mais? Alguns já se conformaram com aquele mundinho pequeno, mas quando há algo maior em você, e eu até acredito que Deus, Ele fala com todos, com certeza, mas nem todos dão atenção, alguns dão, outros não. Eu posso dizer que eu dei, mas como chegar? Existe mais. Então a nossa mente não foi preparada para uma mentalidade de que eu não mereço nada, e mesmo assim, se eu crer em Jesus, eu recebo. Nós somos criados, espiritualmente falando, educados, para fazer sem cessar. E muitas vezes ouvimos que ainda não era o bastante. Não é isso? Não era o bastante. E às vezes você se sentia num pequeno escorregão, tão frustrado e pensava, meu pai, aqui estou eu de novo, no mesmo lugar. E à medida que você vai focando em Jesus e vai tirando os olhos de tudo, e você começa a receber uma visão de Cristo, do amor de Cristo, você volta para os evangelhos, vamos lá, deixa eu ver, se Ele é o mesmo ontem, hoje será eternamente, então, deixa eu ver como Ele agia aqui, bom, então Ele é o mesmo. Eu não encontro Ele culpando, acusando, pesando, diminuindo, derrubando pessoas, mas levantando. Ele foi um levantador de vidas. Sim, encontro Ele sendo muito firme, franco, com os legalistas, com os religiosos, com aqueles que dependiam da justiça própria. Mas não vejo Ele agindo assim, com aqueles que dependeram dEle, unicamente dEle. Não vejo. Em nenhum lugar. Vamos para João 3. Vamos começar do 10. Essa passagem de Nicodemos. Disse Jesus, você é mestre em Israel e não entende essas coisas? Por que Jesus disse isso para ele? Porque ele era mestre, bem conceituado, uma grande autoridade, talvez uma das maiores. Em termos de Bíblia, ele tinha tudo na ponta da língua. Eu não sei se Nicodemos sabia de cor o Pentateuco, mas pode ser. O Pentateuco, que é a Torá, os primeiros 5 livros da Bíblia.
Ele sabia tudo. E quando ele foi até o Senhor disse para ele: é necessário que você nasça de novo. Tudo em você precisa nascer de novo. Sua mente tem que nascer de novo, seu coração tem que nascer de novo. Tudo que está dentro de você precisa nascer novamente. Tudo isso precisa morrer e um novo Nicodemos precisa surgir. Agora, você fala isso para uma pessoa que se julga o tal. Alguém que conhece tudo teoricamente sobre Deus. Mas Jesus estava dizendo para ele: você não conhece a Deus. Você conhece tudo sobre Deus, toda a história dos evangelhos, você, do início, da criação, você conhece tudo sobre a lei, você conhece tudo. Toda a história, mas você não conhece Deus. Você precisa nascer de novo. E ele ficou impressionado porque ele não conseguia, não entrava na cabeça dele esse entendimento. E o Senhor disse para ele: você é mestre em Israel e não entende o que eu estou falando com você? Você é mestre, você é mestre. Você ensina as pessoas sobre Deus e você não entende o que eu falo? Porque ali estava um homem entupido até o topo. Ele estava entupido, ele estava cheio de tudo relacionado a Deus. Todas as leis ele tinha na ponta da língua. E aquilo desenvolveu nele uma justiça própria. Eu sou mestre, eu conheço, eu faço tudo, eu cumpro tudo, eu não deixo faltar nada. Então, eu sou um sujeito justo, eu conheço a Deus. Eu faço os meus sacrifícios, eu faço tudo o que eu tenho que fazer. Eu conheço a Deus. Só que ele foi em busca de Jesus, porque a religião dele não o preenchia. Tanto que ele foi escondido, foi à noite, não queria ser visto, porque ele dava importância demais, todos eles, a imagem, e ninguém pode me ver com Cristo, todavia, eu quero ir lá, tem algo de diferente nesse homem. E ele disse, o chamou de mestre, e o Senhor disse: você tem que nascer de novo. Eu não entendo isso. Você é mestre em Israel e não entende o que eu estou falando com você? Para mostrar que todo esse conhecimento, essas regras, esses regulamentos, todos os rituais, protocolos, não te levam a Deus. Todos os movimentos, em nome de Deus, não te levam a Deus, não te levam a conhecer a Deus. A teologia não te leva a conhecer a Deus, te leva a conhecer muita coisa sobre Deus, sobre a história dos santos, dos profetas, mas não te leva a conhecer Deus. Por isso que, se uma pessoa se envolve com a letra, ela morre, o espírito dela morre. Ela mata o espírito dela. O próprio Paulo disse isso, porque Paulo foi um homem que dependeu totalmente da justiça própria, de tudo que ele tinha, de tudo que ele conhecia, e ele achava que ele era um servo fiel, justo, e que ele conhecia Deus, e que Deus realmente era importante para ele, mas na verdade ele não conhecia Deus. Ele conhecia tudo sobre Deus, mas não conhecia o próprio Deus. Ele só conheceu o Senhor quando ele teve um encontro com ele naquele caminho de Damasco, e ali ele abriu mão de tudo aquilo que ele achava que era extremamente valoroso, que ele chamou de esterco,
ali ele passou a conhecer a Deus, tanto que ele mesmo diz, eu quero conhecer a Cristo. Até então, ele achava que conhecia a Deus, ele fazia as coisas em nome de Deus, ele consentiu na morte dos santos, ele prendia pessoas, tudo em nome de Deus, porque ele achava que aquilo era agradar a Deus, ele achava que ele estava agradando a Deus fazendo todas aquelas coisas, como eu vejo pessoas fazendo 1000 coisas e elas acham que é isso, é esse o caminho, é assim que eu agrado a Deus, e não é. Quando ele realmente teve um encontro com Deus, ele conheceu a Deus, aí ele não quis mais nada daquilo, e ele passou o resto da vida dele, levando as pessoas a se libertarem também daquela escravidão. Ele dedicou a vida dele, morreu pelo Evangelho, para levar as pessoas e deixou um legado grandioso, que nos ajuda até hoje, para que, como ele foi livre, muitas outras pessoas pudessem ser também. Porque agora ele conhecia Deus. Asseguro que nós falamos do que conhecemos. Quando ele fala nós, ele está falando dele e do Pai. Nós falamos do que conhecemos e testemunhamos do que vimos, mas mesmo assim vocês não aceitam o nosso testemunho. Quer dizer, Deus está tentando mostrar para você, está aí a revelação, mas vocês não aceitam. Vocês estão fechados. Muitas vezes Deus está lutando para tirar as escamas dos olhos de muitas pessoas. Ele está lutando, a semente está sendo lançada, como a passagem, a parábola da semeadura, mas é você que decide que solo você vai ser. Se você vai ser uma boa terra e vai receber a palavra, ou se você vai ser aquele que já de cara vai ser roubado, ou aquele solo pedregoso, ou aquele outro cheio de espinhos. É você que decide que tipo de solo você vai ser. Quando a palavra é lançada, a palavra é a semente, ela é lançada no seu coração, que solo você tem sido? Eu lhes falei de coisas terrenas e vocês não creram. Como crerão se falar das coisas celestiais? Eu estou falando uma coisa simples para você, que é necessário que você nascer de novo, você nem entende. Se eu falar de coisas mais profundas, fica pior ainda, você não vai entender. Porque você acha que você entende. Porque você conhece, ou leu a Bíblia 1, 2 vezes, não sei quantas vezes, porque até fez teologia, você acha que você conhece a Deus, mas você não conhece. Uma coisa mínima, você descobre que a sua mente é fechada. Ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem. Ele está falando dele. Da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crer tenha a vida eterna. Guarde esse versículo, porque nós vamos precisar mais dele. Vou até deixar ele de fora aqui. Eu vou precisar dele. Porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, único Filho, para que todo que nele crer, não pereça, mas tenha vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, não agora. Não há condenação agora. Para aquele que crê no Senhor. Se você crê, tudo que tem que fazer é crer. Não há condenação. Não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Tanto que eu já li para você a passagem, a profecia de Isaías 61, que ele parou no ano da graça do Senhor e não continuou lendo o ano da vingança do Senhor. Porque agora não é o tempo da vingança, é o tempo da graça. Quem
crê não é condenado. Mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Então, quem será condenado? Os que não creem. Uma pessoa que não crê no Senhor. Se não crê em Jesus, não tem salvação. Não há salvação fora de Jesus. Nenhuma religião que não crê em Jesus Cristo, ou mesmo que creia em Jesus, mas tem coisas que são praticadas, que são contrárias à palavra, então significa que ele crê em parte, ele crê na história do Cristo da cruz, mas não crê na sua palavra. Então, não há salvação. Mas quando uma pessoa crê, eu creio em Deus, você tem que crer em Cristo, na Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Não existe a palavra Trindade na Bíblia, mas você encontra a junção dos três em toda parte. É o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Você tem que crer no Filho. Eu creio no Pai, você crê no Filho. Você crê no Pai, mas se você não crê no Filho, você não é salvo. Você precisa crer em Jesus como Salvador, como aquele que foi na cruz. Está entendendo? Você tem que crer em Jesus. E você tem que manter o seu olhar em Jesus, tem que manter o seu olhar na cruz. Você tem que crer nele. Quando você faz esse comparativo entre João 3 e João 4, você pega a samaritana. Você não vê Jesus dizendo para a samaritana, você tem que nascer de novo. Você vê ele dizendo para o fariseu, o mestre da lei, que ele tinha que nascer de novo. Mas espera aí, teoricamente, o Nicodemos, quem olhava para o Nicodemos e olhava para a samaritana, um contraste violento. Um homem altamente culto, para a sua sociedade santo, no meio em que ele estava, santo, justo, e a samaritana, uma imoral, perdida, condenada, sem valor. E para esse homem, que para a sua sociedade, ele era visto como justo, santo, ele disse, você tem que nascer de novo. Para ela, ele não disse isso. Por quê? Porque arrependimento no grego é metanoia. Meta, mudança. Noia, mente. Mudança de mente. Jesus falou com ele aqui, e ele não entendia nada, apesar de conhecer tudo. A mulher vivia uma vida errada. 5 divórcios, agora estava em adultério. E Jesus mudou a rota dele, foi na hora mais quente do dia em Sicar, para poder encontrar com aquela mulher. Pediu água para ela. Você acha que ele estava com sede? Ele não estava com sede. Aquele que multiplicou pães e peixes, a questão não era a água. Simplesmente, ele foi em busca daquela mulher. E ele queria salvar aquela mulher. Quando ele falou da vida errada dela, foi para mostrar para ela o amor dele. Porque se ele não tivesse falado, onde está o seu marido? Não tem um marido, você falou bem. Você teve 5 e o que você tem agora não é seu.
Se ele não tivesse falado que ele sabia quem ela era, ela jamais entenderia o amor dele por ela. Porque ela sabia que a vida dela era errada, tanto que ela foi ao meio-dia, não foi pela manhã, junto com todas as mulheres, porque ela tinha vergonha da vida que ela levava. E ela vivia escondida. E agora, Jesus vem e fala da vida dela e, no entanto, mostra o amor dele por ela. Quando ela recebeu o amor dele, porque foi o que ela recebeu, a mente dela mudou. Ela deixou o cântaro e correu para a cidade e fez uma coisa que ela vivia escondendo a vida dela. Agora ela disse: venham ver o homem que disse tudo que eu tenho feito, a vida errada que eu tenho praticado. Ele não é o Messias? Para ele, naquele dia, para ela e para o cego, foram as duas pessoas que ele se apresentou como Messias. Para uma samaritana com uma vida completamente errada. Ela não dependia da justiça própria, porque ela sabia da vida errada que ela tinha. O Nicodemos julgava que ele nem pecado tinha. Ele dependia da justiça própria. Eu já sou bom, eu não preciso ser perdoado, eu não preciso mudar em nada. Ela sabia que estava tudo errado na vida dela. Tudo errado. Então ela não tinha como se agarrar a nenhuma justiça, porque ela sabia que não havia nenhuma justiça na vida dela. Ela estava fazendo tudo errado mesmo. E quando aquele homem extraordinário chegou até ela e mostrou o amor dele para ela, que ele a amava, ele se abriu ali, ele deu uma abertura, ele mostrou o amor dele por ela. Ela recebeu aquele amor e tudo mudou dentro dela. Porque naquele momento, é certo que ela pensou, sendo a pessoa que eu sou samaritana, os judeus não falam, não gostam dos samaritanos, com a vida errada que eu tenho. Esse homem me amou. Ele é o Messias e ele me amou. Ela recebeu o amor de Deus. E dentro dela, ela sabia que ela não merecia. Mas para o Nicodemos, tudo que ele tinha era por merecimento, porque ele havia conquistado, ele havia feito e feito e feito para chegar até ali, naquele ponto. Ela sabia que ela não merecia nada. Quando ela recebeu aquele amor, ela abraçou e tudo dentro dela mudou. Tanto que ela deixou o cântaro e foi e se tornou uma das maiores evangelistas daquele lugar. Você pode ler, ela ganhou aquela cidade para o Senhor. Porque ela não estava agarrada a nada, ela só se agarrou ao amor de Cristo naquele momento. Porque ela não tinha o que se agarrar. Quem entendeu até aqui? Você entendeu isso aqui? Aí está a graça, aí está um favor imerecido. Apesar do Nicodemos achar que ele não precisava, a mulher tinha certeza que ela não tinha, mas ele achava que ele tinha. Aí está a diferença daquele que agora se relaciona com Deus. É aquele que entende que ainda que ele tenha alguma coisa, na verdade, ele não tem nada, porque as suas justiças são como trapos de imundícia. Ele sempre vai depender de algo que ele não merece. Porque em nenhum momento merecemos. Nós não merecemos nada. Isso é a graça. Isso é Jesus. Jesus é graça. Jesus é a verdade. Então, como você vê a Deus, é como será a sua vida. Se você continua achando
que Deus é bom com você, porque você é bom com Ele, você confia na sua justiça própria. Quando você entende que por mais que você faça, nada do que você tenha, você não tem nada realmente bom para oferecer. Tudo que você recebe é por misericórdia, é um favor, você é favorecido, sem merecer nada. Todavia, Ele te dá. Quando você tem esse entendimento, a sua vida muda. Porque agora você entende que você recebe, porque você não tem poder para conquistar nada. E tudo que você conquistar vai ser na carne. Você agora recebe. E não porque você é bom, ou porque você merece, mas porque você creu. Você não viu em nenhum momento, eu li para você, crê. Está aqui, ó. Crê. Eu não li tudo isso aqui? Crê. Você crê. E quando você crê, você recebe. Você crê. Você recebe. Você crê. Mas quando você se enche de religiosidade, você também se enche de um legalismo, que você se enche de justiça própria. Aí você cai na condição da parábola do publicano, do fariseu e do publicano. O fariseu orou em voz alta: eu jejuo 2 vezes por semana, eu dou dízimo, eu não cometo adultério, não faço isso, não faço aquilo outro, faço isso. Eu não sou como esse miserável publicano. O publicano de cabeça baixa, não conseguia erguer a cabeça, dizia: ele reconhecia: eu sou um pecador, eu não mereço nada, eu sei que eu não mereço, eu sei que eu não mereço. O fariseu: eu sou bom nisso, eu sou bom nisso, eu sou bom naquilo, eu sou bom naquilo outro. O publicano: eu sei que eu não mereço nada, não mereço nada, não mereço nada. Quem foi justificado? Quem foi abençoado? Quem foi para casa abençoado? O publicano. O publicano foi para casa abençoado. Não o fariseu, porque o fariseu já tinha a sua glória, ele já era bom por ele mesmo, ele não precisava de Deus. Quando você é bom por você mesmo, você não precisa de Deus, você é bom, você fala em nome de Deus, mas alguns falam no nome de Deus, mas ele é bom, ele é carismático, ele é simpático, ele é talentoso, ele é capaz, ele está cheio de coisas. Não é Deus que deu, Deus que o capacitou, Deus que fez aquilo na vida dele, Deus, não, eu, não é Deus, eu. Para parecer bem e mais espiritual, então o Senhor é bom, o Senhor é lindo, o Senhor, mas lá no íntimo, eu sou melhor que você. Eu sou melhor que você, publicano. Eu sou muito melhor que essa pessoa que está lá. Eu sou a pessoa certa para estar lá. Porque eu sou melhor, eu sou mais espiritual, eu sou mais capaz, eu tenho um discernimento que ele não tem, eu tenho uma capacidade que ele não tem, eu tenho um espírito que ele não tem, eu tenho um talento que ele não tem, eu tenho uma espiritualidade que ele não tem. Justiça própria. Fariseu. Porque essas não são as pessoas que Deus quer trabalhar. Não fala que Nicodemos ganhou uma alma, mas fala que a samaritana ganhou uma cidade. Entendeu? Com toda a sua justiça, o seu conhecimento, o Nicodemos não fala que ele ganhou uma alma, que ele contagiou uma pessoa, nem fala que ele mesmo. Parece que no final, sim, quando Jesus morreu, ele parece que teve uma postura diferente, mas aqui não. Aqui não. No final parece que sim, ele creu em Jesus verdadeiramente, mas não aqui. A mulher não.
A mulher creu quando ela recebeu o amor do Senhor de imediato, porque, na verdade, ela sabia da vida errada dela, e ela não estava apegada a nada. A nada. Porque aí está o grande erro. Nicodemos podia até não ter a vida daquela mulher para a sociedade, mas nós não sabemos o que o Nicodemos fazia às escuras, o que o Nicodemos pensava, o que o Nicodemos sentia, o que o Nicodemos vivia dentro dele. E Jesus disse: se a questão é você culpar quem faz abertamente, esses sim são os miseráveis da terra, se você simplesmente cobiçar uma mulher dentro de você, você já cometeu adultério. Então, deita com ela de vez, já se lambuza de vez, porque já está tudo feito, realizado. Qual é o ponto de Jesus? Ele queria mostrar para todos ali, que não é apenas quem vai lá e pratica, mas quem já vive aquilo dentro de si. O que eu li para você na segunda-feira? Que Abraão foi embora com seus servos e não falou de Isaac, sendo que Isaac foi com ele. Por quê? Porque no coração ele entregou Isaac. E o Espírito Santo deixou escrito assim, dessa maneira, para revelar para nós que Abraão, no coração, ele entregou, dentro dele, ele sacrificou Isaac. Ele sacrificou. Então aquele ato foi consumado internamente. Então, muita coisa eu não pratiquei aqui fora, mas eu consumei dentro de mim. Como a mulher do vaso de alabastro, que o fariseu, que Jesus foi comer na casa dele, olhou quando ela chegou por trás dele, derramou aquele perfume, começou a chorar, enxugar com os cabelos. Ele disse: se ele fosse profeta mesmo, saberia quem está tocando nele, uma pecadora. E o Senhor disse: só para enxugar, resumir, senão não vou para outra parte. Simão, da hora que eu cheguei aqui, você não fez isso, não fez aquilo, essa mulher fez tudo. Você não fez porque para você não tem por que fazer, você não tem do que ser perdoado. Quem é muito perdoado, muito ama. Ela sabe o quanta graça ela recebeu na vida dela. Mas para você não precisa receber graça nenhuma. Porque ela tinha fama na cidade das coisas que ela fazia. Provavelmente, eu não sei com quantos homens ela se deitou, eu não sei, provavelmente o Simão nunca tinha feito o que ela fez na vida dele, mas visivelmente, e no oculto, e internamente. Então o Senhor estava mostrando, quando ele falou aquilo, que na verdade, todos nós precisamos da graça do Senhor, porque seja por pensamento, por sentimentos, por ações, todos nós pecamos. E ainda que eu acho que eu sou mais justa que o fulano, eu preciso tanto de graça e misericórdia, quanto ele. E ai de mim, se eu não tiver essa misericórdia sendo derramada sobre mim. Ai de mim. E se eu tenho dom, se eu tenho talento, se eu tenho capacidade, foi porque eu recebi de Deus. Não é porque eu sou melhor do que ele, é porque eu recebi de Deus. E se a mão de Deus for retirada de mim? Então agora, vamos lá. Olha o que acontece quando a mão de Deus é retirada. Números 21, 4. Partiram eles do Monte Or, pelo caminho do Mar Vermelho, para contornarem a terra de Edom. Mas o povo ficou impaciente no caminho e falou contra Deus e contra Moisés, dizendo: por que vocês nos tiraram do Egito para morrermos no deserto? Não há pão, não há água, e nós detestamos esta comida miserável. Eles falaram contra Deus, eles falaram contra Moisés, e eles falaram contra o milagre. Eles cometeram
pecados gravíssimos. Gravíssimos. Tanto que dentro da Arca da Aliança, as 3 coisas que eram guardadas lá, quem já assistiu o filme do Indiana Jones, lá, a Arca Perdida, lá? É velho esse, né? É bom, até hoje é bom de assistir, né? Você passar. Lembra que não podia, na hora de abrir, ele mandou a moça, fecha os olhos, não olha de jeito nenhum. Porque é mesmo, você vê que na Bíblia, eles retrataram isso, é verdade, não podiam abrir de jeito nenhum. Porque quem tentou abrir, morreu. O que ficava guardado lá? Um pote de ouro com maná. A vara que floresceu do Arão. E as tábuas dos 10 mandamentos. Por quê? As tábuas dos 10 mandamentos foi dado, os 10 mandamentos, pela arrogância do povo, quando disse de forma arrogante que podiam fazer tudo que o Senhor mandasse fazer, que eles eram capazes. Só que quando você vai para o original, no grego, no hebraico, desculpe, você encontra ali o tom de arrogância que ofendeu a Deus, foi quando Deus deu os mandamentos, começou pelos 10 mandamentos, e que ninguém podia nem sequer se aproximar do monte, porque se fosse até um animal ia morrer. Ali o Senhor mandou colocar. O maná, aqui, falaram contra o maná, o pecado contra o milagre. E contra a liderança do sacerdote, que foi a vara de Arão, que mandou colocar lá, porque eles levantaram uma rebelião contra aquela liderança que foi levantada por Deus, Deus que levantou. Então, o que acontecia? Aquilo eram pecados graves. Então, eram guardados dentro da arca, aquela arca que tinha os querubins, os guardiões, e em cima da arca, que quando você encontra na Bíblia chamado propiciatório, aquilo era o propiciatório. Então, todo o sangue, quando era oferecido um sacrifício, era derramado sangue no propiciatório. Porque quando Deus via o sangue, aí eu posso voltar lá para o início, lembra do sangue nos umbrais? Que quando o anjo da morte fosse passar, ele veria, passem do sangue do cordeiro, ele veria o sangue e passaria adiante, e adiante não ia tocar naquelas pessoas. Agora, só tinha pecador no Egito? Não, tinha pecador e muito lá no acampamento, lá onde estavam os israelitas. Lá tinha pecador. Mas Deus disse que ia haver o quê? Ia haver o povo, as famílias. Vamos ver se você lembra. Ele ia ver o quê? Quando o anjo passasse, ele ia ver o quê? O sangue. Ele disse, se tiver o sangue. Então, ele ia olhar para o sangue. Aqui você já tem uma mensagem para dias. Que eu falei outro dia. Ele ia olhar para o sangue. Tinha pecador lá. No Egito, mas tinha pecador lá entre Israel. Qual foi a diferença? O sangue. Então, o sangue é que fez diferença. E esse sangue representa Cristo. O sangue é que faz a diferença. Então, quando o sangue do animal era derramado no propiciatório, o Senhor olhava para o sangue. Então, nenhum daqueles pecados tinha poder sobre eles. O povo era abençoado porque o Senhor via o sangue. Ele olhava para o sangue. Agora aqui, eles pecaram, então, falaram contra Deus, contra Moisés e contra o milagre. Sabe quando você recebe um milagre, você queima o milagre, fala mal do milagre? Eles fizeram isso. O que aconteceu? Então o Senhor enviou serpentes, fala enviou, mas no original, o Senhor permitiu serpentes venenosas que morderam o povo e muitos morreram.
Agora, deixa eu dizer uma coisa, eles estavam no deserto, aquelas serpentes apareceram do nada? Não, as serpentes, os escorpiões, as aranhas, elas sempre estiveram lá. As serpentes sempre estiveram lá, só que havia um campo de proteção sobre o povo. E quando Deus tirou aquela proteção, o que aconteceu? Elas entraram. Elas entraram. Então, todo mundo depende dessa proteção. Não é porque algumas coisas não têm acontecido na sua vida, que elas não podem acontecer se essa proteção de Deus for tirada. Alguns reclamam por nada, mas Deus tem protegido, tem o sangue do Senhor, e tem, o mal está rondando por aí, mas na sua vida não. Você é poupado, você é cuidado, você é protegido, você ouve histórias macabras acontecendo por aí, mas na sua vida, na sua família tem proteção. E é porque você é bom? Não, é porque Deus é bom com você. Mas quando você acha que é porque você é bom, então deixa eu te mostrar. Tirei a mão. Quando Deus tira a mão, você descobre que você não era bom. Quando Deus tira a mão, você descobre que essa sua justiça, essa sua santidade, tudo isso que você acha que é o que tem garantido a sua vida, sem essa proteção, esse favor imerecido, Deus tirou. Tudo que você acha que a sua proteção não é o suficiente para te proteger. Você está sendo abençoado? Amém. Está recebendo? Amém. Quem está entendendo? Amém. Nossa, vocês são demais. Ô povo inteligente. Uau. Muito fácil pregar para vocês. Acho que vou até tirar umas férias, porque vocês nem estão precisando mais de mim. Oh, meu Deus. Então o Senhor enviou serpentes venenosas que morderam o povo e muitos morreram. As serpentes sempre estiveram lá, naquele deserto. Mas agora falaram contra Deus, contra Moisés, contra o milagre, naquela arrogância, sem gratidão. Não tinha gratidão por Deus, não tinha gratidão pela liderança, não tinha gratidão pelas bênçãos que Deus estava dando. Sem gratidão, nada. Deus não é bom mais porque Ele não me deu isso. Moisés não é bom mais porque Ele não me favoreceu nisso. E esse milagre aqui também não é bom coisa nenhuma. Eu não gosto desse maná, essa comida detestável. É assim que muita gente faz. Deus está fazendo por eles, mas porque não fez aquilo, Deus não é bom. A liderança fez 99%, faltou 1%, não é boa também. Deus tem cuidado, protegido, deu vitórias, fez isso, fez aquilo, não enxerga nada. Ok? Tirei a mão. Vamos ver. Com toda essa sua espiritualidade, essa sua capacidade, tudo que você acha que tem, a sua arrogância religiosa, vamos ver o que você consegue. Conseguir isso aqui, ó. O povo, então o Senhor enviou, morreram muitos. O povo foi a Moisés e disse: pecamos. Quando falamos contra o Senhor e contra você, ore pedindo ao Senhor que tire as serpentes do meio de nós. E Moisés orou pelo povo. O Senhor disse a Moisés: faça uma serpente e coloque-a no alto do poste. Quem for mordido e olhar para ela, viverá, viverá. Moisés fez então uma serpente de bronze e colocou num poste. Quando alguém era mordido por uma serpente e olhava para a serpente de bronze,
permanecia vivo. O que é que Jesus disse? Da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha vida eterna. A serpente do deserto é uma espécie de Cristo. Ali, quando eles eram picados, eles só tinham que olhar e crer. Eles não morriam. Olhava, cria no que havia sido dito e não morriam. Eles não tinham que fazer nada. O Senhor fez aquilo para mostrar exatamente o que significa favor imerecido, mesmo estando na lei. Ele os favoreceu apenas olhando. Os que morreram foram os que não tinham olhado para a serpente, porque ela ainda não tinha sido levantada. Os que são derrotados hoje, os que foram derrotados, é porque não olharam para a cruz, não olharam para Jesus. Porque o Filho, da mesma forma que Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado. Que Jesus seja levantado, para que todo que nele crê tenha vida eterna. Porque aí, o que significa isso? Você olha para Jesus, você olha para a cruz, você crê e a sua vida é mudada. Eles eram picados, iam lá, olhavam para a serpente e não morriam. Os que morreram foram antes da serpente. Depois da serpente ser levantada, depois que ela foi levantada, como uma espécie de cruz, o Cristo na cruz. Morreram antes dela, mas depois dela ninguém mais morreu. Depois que a serpente foi levantada, ninguém mais morreu de mordida de cobra. Depois que Cristo foi à cruz, depois que Ele passou pela cruz, os que olham para Ele, creem nele, não são mais condenados, não morrem mais, não são destruídos, têm vida eterna e têm vida abundante. Você entende isso? Eu não vi você muito empolgado com isso, isso é tão empolgante, isso é tão forte. Talvez você está aí com uma mente pequena, não sei, e religiosa. A serpente não é o diabo. Não faça isso. Você é evoluído. Nós já saímos disso. Não seja religioso e mais santo que Jesus. Jesus disse, da mesma forma que Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado. A serpente, porque eles eram picados por serpentes, então eles olharam para a serpente para lembrar que eles viveram aquilo por causa da murmuração deles, mas agora bastava olhar, crer. Sabe o que é? Olhar, eu olhei para isso aqui, mudou, eu olhei, apenas olhei. O que eles fizeram? Nada, olhavam e recebiam a cura. Eu olho para a cruz, eu olho para Cristo e eu recebo vida, salvação, cura, libertação, vida abundante. Eu olho para a cruz, eu olho para Cristo e eu recebo tudo que eu preciso para viver. Não porque eu sou bom, não porque eu mereço, não porque eu sou um superdotado, mas porque eu criei em Jesus, eu criei no sacrifício da cruz. Isso entra, isso é fundamental, porque como você vê a Deus, é como será a sua vida. Mude a sua mente a respeito de Deus. Se você não mudar, você continua vivendo num mundinho pequeno, infeliz, vazio, miserável, dando voltas ao redor da mesma montanha, quer dizer, vivendo as mesmas coisas, sem avanços, sem resultado. Isso não é forte. Eu só olho para a cruz. O que eles faziam? O que é olhar? Ele levantou a serpente, eles só olhavam, eram picados, corriam lá, olhavam para ela, acabou, não morriam mais.
Só tinham que olhar. Por que eles olhavam? Porque eles criam naquilo. Eles não tinham que fazer nada, eles criam. Eles olhavam, criam. Você olha para Cristo, você olha para a cruz, você crê nele. E você recebe. E você é abençoado. E você não morre mais. Quer dizer, não tem essa morte espiritual. Não é destruído. O mal não tem poder sobre você. Você olha para Cristo. É o que eu tenho dito, tira o olhar do problema, tira o olhar de você, tira o olhar do pecado, tira o olhar do diabo. Coloque em Cristo. Coloque em Jesus. Para de achar que é você, não é você, é Cristo na sua vida. Não tem a ver com você, tem a ver com Cristo. Não é você que é o bom, é Cristo que é bom e faz por você quando você crê nele. Você crê nele, ele faz por você. Você crê nele, ele te dá visão, ele te dá sabedoria, ele te dá favor. Você crê nele, ele te favorece. Eles creram naquilo. Eles olhavam para a serpente, mordidos de cobra. Eles recebiam um favor, um grande favor. Eles eram curados. Não morriam. Os que morreram foi antes da serpente ser levantada. Antes de nós olharmos para a cruz, antes de nós recebermos Jesus como nosso Salvador, nós estávamos morrendo aos poucos, e muitos morreram porque não olharam para a cruz. Mas quando nós olhamos para Jesus, ainda que nós venhamos a dormir aqui, vamos viver eternamente com Ele, mas enquanto estivermos aqui, teremos uma vida abençoada, seremos guardados e protegidos, vamos desfrutar do favor do Senhor. E mesmo aqueles que às vezes não estão vendo nada, está aqui a grande lição. As serpentes sempre estiveram lá. Sempre. Só que aquelas serpentes não podiam entrar no acampamento e não podiam tocar no povo. Mas quando eles foram arrogantes e falaram contra Deus, contra Moisés e contra o milagre, ok, vamos ver o que vocês conseguem. Conseguiram mortes e mortes, porque é isso. Na sua própria justiça, por sua conta, você vai conseguir uma destruição danada, como você vê a vida de muita gente, que sai por aí nas obras da carne, fazendo as coisas ao seu próprio modo. Para encerrar, vamos para Hebreus 12, 1 a 3. Eu vou ler na Almeida, mas talvez pegue alguma coisa da NVI. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Qual é essa nuvem de testemunhas? Vai para Hebreus 11 e você vê a quantidade, a galeria dos heróis da fé, todas as testemunhas, todas as que testemunharam, todas as que viveram a glória, todos aqueles heróis da fé. Deixemos, então, nós estamos rodeados. Olha quanta gente que pela fé venceu. Pela fé, pela fé, pela fé, pela fé, pela fé, pela fé. Você vê lá, pela fé, não é? Leia Hebreus 11, pela fé, pela fé, pela fé, pela fé, pela fé, pela fé. Tudo pela fé. Creram, 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 creram. Deixemos todo embaraço. Ou livremo-nos de tudo que nos atrapalha. E do pecado. Deixemos todo embaraço e o pecado. Isso significa que tem coisas que estão embaraçando a nossa vida, que não tem a ver com pecado, e tem coisas que tem a ver com pecado. Tem coisas que não tem a ver com pecado, mas é um embaraço na sua vida. Que não é pecado, mas é um embaraço. E tem coisa que é pecado, e o pecado é uma maldição. Deixemos todo o embaraço e o pecado, que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência, ou com perseverança, a carreira que nos está proposta, ou que nos foi proposta. Eu preciso parar e tirar da minha vida esses embaraços,
Tirar o meu foco de tudo isso e de pecado e focalizar Cristo e correr a carreira que me foi proposta. Eu preciso correr para Cristo, eu preciso focar Cristo, tanto que ele continua olhando para Jesus. Eu gosto muito da forma que está aqui, isso na Almeida, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, tendo os olhos fitos em Jesus, na NVI, autor e consumador da fé. O meu olhar tem que estar em Jesus, que é o autor e consumador da minha fé. Eu creio nele, eu olho para ele, porque é dele, é nele que tudo será consumado. Ele disse na cruz, antes de dizer: Pai, eu entrego o meu espírito, está consumado. Quer dizer, tudo que precisava fazer, eu fiz. Tudo. Eu fui julgado, Jesus foi julgado, para que você não fosse. Nós. Ele passou por coisas para que nós não tenhamos que passar. Ele viu coisas para que você não tenha que viver. Cada um precisa ir lá e ler os evangelhos e ver tudo que Jesus passou para não inutilizar o sacrifício da cruz na própria vida. Olhando para Jesus, você deixa tudo que te embaraça, corta a figueira que não frutifica. Tira as coisas, tira o que é velho da sua vida, deixa o passado, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avanço para as que estão adiante de mim, prossigo para o alvo. Paulo deixou o tempo todo certo, prossigo para o alvo é Cristo. Paulo chamou tudo aquilo que antes para ele era tão importante de esterco, e disse: agora eu só quero conhecer a Cristo. O seu desejo tem que ser conhecer a Cristo, porque quanto mais você conhece a Cristo, mais você se conhece. Quanto mais você foca a Cristo, mais vitorioso você se torna. Quanto mais você recebe o amor de Cristo, mais forte você fica, mais feliz, mais paz, mais vida você recebe. Quanto mais você se envolve com Cristo, olha para Cristo, corre para Cristo, recebe o amor de Cristo, mais poderoso você fica. Quanto mais você olha para a religião, quanto mais você olha para problemas, para coisas que te embaraçam, para pecado, para as pessoas, mais fraco, mais amargo, mais infeliz e possivelmente derrotado você vai estar. Mas quando você olha para Cristo, deixa os embaraços, larga essas coisas pequenas, larga essas coisas que não têm importância, larga o pecado, tira o olhar disso, para de focar nessas coisas, foca Jesus, foca Jesus, foca Jesus, foca Jesus. Para de focar o casamento, focar o filho, focar aquele problema, focar aquilo outro, focar aquele pecado, focar não sei o que eu tenho, o que eu não tenho, foca Jesus. Você foca Jesus, você se envolve com Ele, você o adora, você busca por Ele, você coloca as coisas diante dEle, você crê nele, você lê lá tudo o que Ele fez, e você lembra, Ele é o mesmo, Ele não mudou, mesmo ontem, hoje, será eternamente. Foca Jesus, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo, pela alegria, deixa eu voltar para a NVI, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, Ele pela alegria que lhe fora proposta, Deus fez, olha, essa é a proposta, e Ele teve alegria, suportou a cruz, desprezando a vergonha, assentou-se à direita do trono de Deus. Ele teve alegria em vir, em suportar a cruz, para nos resgatar, e pagar toda a dívida que Adão contraiu para com Deus. A vergonha que ele fez Deus passar, cedendo para o diabo. Assentou-se à direita de Deus. Por que ele assentou-se à direita de Deus? É o lado da justiça. Você fala com Jesus, chega a Deus. Ele é o mediador. Você fala com Jesus, chega a Deus.
Você fala com Cristo. Ele é o seu advogado. Ele é o seu defensor. O diabo é um terrível de um promotor de acusação. Ele acusa. Jesus não. Jesus não acusa, não condena, não culpa, não pesa, não derruba as pessoas. Deus não está contra, o Senhor Jesus não está contra você, não virou contra você. Ele não te rejeita. Lembra da mulher samaritana? Foi por ele não ter rejeitado, muito pelo contrário, sabendo de toda a vida dela, ele a abraçou com seu amor. E aquilo mudou tudo. Tanto que ele não precisou dizer para ela, você precisa nascer de novo. Porque a mente dela mudou quando ela recebeu o amor do Senhor. Mas por Nicodemos, o grandão, ele precisou dizer, você precisa nascer de novo. Eu não entendo. Você é mestre em Israel e não entende o que eu estou falando? Pensem bem, é nisso que tem que estar sua mente. Naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Ele passou pelo que passou, para você não se cansar, não desanimar, não perecer, não ser derrotado, para que a sua vida seja abundante e abençoada. Coloquem-se em pé, por gentileza. A mão no coração um momento. Mude a sua mente a respeito de Deus. De novo, mude a sua mente a respeito de Deus. E você recebeu condições, através da palavra, para mudar a sua mente a respeito de Deus. Você não pode esquecer. Como você vê a Deus, é como será a sua vida. Ouviu? Como você vê a Deus, é como será a sua vida. De novo, como você vê a Deus, é como será a sua vida. A sua vida não vai ser diferente daquilo que você enxerga em Deus. A sua forma de olhar para Deus, a sua visão sobre Deus, é que determina o seu modo de viver. E Jesus é o quê? Ele é amor, Ele é consolador, Ele é o nosso mediador, é o nosso advogado. Ele é que nos defende, Ele nos cuida, nos protege, Ele não nos pesa, Ele não nos derruba. Então, quando você entende que o Senhor é assim, você recebe na sua vida. Você lembra que eles eram picados pela serpente. Nós somos muitas vezes picados por muitas coisas, mas se nós olhamos para Jesus, aquele veneno não tem poder sobre nós. Às vezes alguém vem e te ofende, pica você, ofende você. Mas se você olha o quanto Jesus foi ofendido, aquilo não tem mais poder sobre você. O quanto ele foi massacrado, aquilo não tem mais poder sobre você. Você é ferido de alguma maneira, e você lembra quanto Jesus foi ferido, você olha para Jesus, você lembra o quanto ele foi ferido, então imediatamente você olha para Jesus, recebe o amor de Jesus, você recebe o amor de Cristo na sua vida. Quando você recebe o amor de Cristo na sua vida, quando você olha para Ele, você crê nele, não há mais lugar para mágoa, para ódio, para fraqueza, para incredulidade, para inveja, para ciúme, para rancor, para amargura, para dureza, para legalismo, para religiosidade e para tudo mais que não presta. Ó Espírito Santo, eu oro nesse momento, para que cada um tenha se vestido dessa palavra, que essa palavra tenha sido transformadora para a vida dessa pessoa, meu Deus. Ó Deus, quando uma pessoa se abre para o Senhor, o Senhor corre para ela, passa do teu sangue sobre ela. Eu ordeno nesse momento que todo bloqueio, toda religiosidade, toda cegueira, todo legalismo sejam tirados agora em nome de Jesus. Tudo que oprime a vida dessa pessoa, que a afasta do Senhor, eu repreendo agora em nome de Jesus. Toda cegueira, eu repreendo em nome de Jesus. Que ela tenha a visão certa do Senhor, que ela o receba nesse momento, que ela veja como ela deve ver, que ela te conheça, que a mente dela esteja sendo mudada a respeito do Senhor. Meu Deus, que ela possa ver o Senhor da maneira certa, como ele está aprendendo, porque como uma pessoa vê o Senhor, é como será a vida dela. Então que ela veja o Senhor como Deus poderoso, amoroso, o Deus presente, não um Deus vingativo, castigador, um Deus mau, um Deus que pesa, um Deus que derruba, mas um Deus amoroso,
maravilhoso, ó meu Deus, e que nos favorece, sem merecermos, porque nenhum de nós merecemos. Ajuda o teu povo a se aproximar do Senhor agora. Ajuda essa pessoa a ter um encontro com o Senhor verdadeiramente, a se aproximar do Senhor, a te conhecer, não conhecer sobre o Senhor, conhecer o Senhor. Conhecer o Senhor, não conhecer, meu Deus, histórias, mas conhecer o Senhor, ter intimidade com o Senhor, que o coração dela esteja sendo aberto, que ela esteja sendo abraçada agora, que ela receba o seu amor como a samaritana recebeu agora, que ela possa, meu Deus, sair daqui transformada como a samaritana saiu, e que ela seja essa pessoa um grande representante do Senhor, um ganhador de almas, uma pessoa extraordinária, meu Deus, por onde ela passar, onde ela pisar, que ela leve vida, que vidas sejam transformadas, porque agora ela tem o amor do Senhor. Ela sempre, na verdade, ela sempre teve, mas talvez não via e não abraçava na vida dela. Mas a partir do momento que a mente muda a respeito do Senhor, nós abraçamos o seu amor, nós abraçamos o Senhor, nós recebemos, nós enxergamos essa graça, esse favor que não merecemos, ó Santo de Israel. Eu oro para que cada um nesse momento esteja, Senhor, recebendo, que isso esteja mudando radicalmente a vida de cada pessoa, que a vida de cada um esteja sendo mudada de tal forma que nenhum mais consiga viver da mesma forma. Ó Deus, rasga o seu coração para o Senhor antes de você ir embora, e toma uma decisão na sua vida. Eu vou viver a minha vida olhando para a cruz. Eu vou receber o amor do Senhor na minha vida. Eu vou olhar para o autor e consumador da minha fé. Eu não vou mais viver uma religião fria e vazia. Eu vou viver, a partir de hoje, esse amor na minha vida, essa paz. Eu tomo posse dessa renovação na minha mente. Eu tomo posse, meu Deus, de uma visão completamente diferente. Eu saio dessa reunião para viver de forma diferente. Sem incredulidade, sem dúvida, sem peso, sem culpa, sem condenação, sem amargura, sem legalismo, sem religiosidade, sem cobranças. Eu saio daqui focada no Senhor. Eu vou olhar para o Senhor, porque eu sei que se eu olho para o Senhor, nenhum veneno, o veneno do diabo, nenhuma atuação demoníaca tem poder de me destruir mais. Nenhuma serpente mais, qualquer coisa que queira me picar, não tem mais poder para me destruir, porque agora eu estou olhando para o Senhor, eu estou olhando para a cruz, eu estou olhando para onde eu tenho que olhar. Eu passei a minha vida olhando para muitas coisas, agora eu vou olhar só para o Senhor. Eu olhei para muitos lados e para muitas coisas, para muitas situações, agora eu vou olhar para o Senhor. Eu vou olhar para o Senhor, eu vou olhar para o Senhor. Meu Pai, que cada um se vista dessa palavra e que ela tenha sido transformadora, e que nenhum consiga viver da mesma maneira, mas simplesmente que cada um olhe para a cruz, para o autor e consumador da fé. Que todos olhem para o Senhor, olhem para o Senhor, olhem para o Senhor, olhem para o Senhor. E recebam, meu Deus, toda a graça, todo o favor, todo o amor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo. Obrigada por essa reunião, obrigada por essa mensagem. Obrigada, meu Deus, pelos resultados que eu creio que nós atingimos. Porque essa é a minha fé, que nenhum sai da mesma maneira que entrou. Essa é a minha fé. Essa é a minha fé. Eu creio nisso. Em nome de Jesus. Obrigada por tudo, amém. Amém, amém.